Amigos, eu quero uma ditadura de direita, uma ditadura militar de direita. Eu quero um regime militar de direita. Todos nós intervencionistas queremos uma ditadura. A verdade é essa. Os comunistas fizeram a ditadura comunista deles. E é bom lembrar que de 64 a 85, quem começaram a ditadura de esquerda a explodir bombas, matar pessoas, fazer sequestros e assaltar bancos para comprar armas para aumentar os atos de terrorismo e de guerrilhas, foram os ditadores comunistas. A ditadura de direita democrática que existiu de 64 a 85 era pacífica. Ela veio para restabelecer a democracia, porque antes de 64 já estava, como está agora o Brasil, os comunistas no poder. O Bolsonaro foi eleito presidente, mas os comunistas continuam mandando no Brasil, mandam nas mídias, mandam no Poder Judiciário, no Poder Legislativo, no Senado, nos deputados. Isso tudo nós já sabemos. Então, quem pede intervenção militar está criando uma ditadura militar, um regime militar. E nós precisamos recuperar os trilhões roubados. E quando os militares estão no poder, de direita, democratas, são pessoas que amam a população, eles não usam a brutalidade, jamais, jamais. Eles só defendem o povo roubado, oprimido, humilhado, descaradamente por esses políticos, por essa justiça injusta. Eles tiveram que reagir. Quando esses políticos, estudantes, que na verdade são políticos, né, se dizem estudantes, com 30 anos ainda estão na faculdade fazendo vários cursos só para exercerem a militância comunista, são ditadores comunistas. Porque quem quer o comunismo quer uma ditadura. O comunismo por si só já é uma ditadura. Os comunistas mentem, roubam e matam. Todos os países do mundo em que foi implantado o comunismo, aconteceu isso. E eu não quero isso para o meu Brasil, o nosso Brasil. Essa mortandade que existe, esses assassinatos que existem, uma média de 170 por dia, mas que acontece nessas guerras do mundo. Existe mais mortandade por assassinatos aqui no Brasil que nas todas as guerras que existem no mundo, que vocês assistem na televisão, né? Que vocês gostam tanto. As televisões mentem, enganam, os comunistas mentem, enganam, abuso dos senhores, fazem leis, multas, radares, impedimentos, impede, dificulta a tua vida para tirar uma carteira de motorista, para conseguir abrir uma nova empresa, para fechar uma empresa. A justiça do trabalho, muitas vezes totalmente injusta, né? A luta de classe já existe. A população menos favorecida, mesmo sabendo que são os políticos que roubam bilhões, atrapalham a vida deles, estradas mal feitas, tudo errado, impostos altíssimos. O carro aqui no Brasil é 3 vezes mais caro que o mesmo carro lá nos Estados Unidos, lá na Alemanha, a motocicleta. Isso é tudo feito pelos comunistas. Esse roubo de bilhões, né? Trilhões. Então eu quero uma ditadura militar, sim, não tenhamos medo não. Eu quero uma ditadura. Todo mundo que é intervencionista, que são contra os comunistas, são porque queremos uma ditadura. Uma ditadura, sim, de direita, capitalista e democrata. Os ditadores atuais que roubam e manipulam o povo são comunistas. Esses não têm maldade, não têm pena do povo, não. Então, durou 4 anos para a gente ter coragem de falar isso. Não, viu, Rede Goebbels? Nós queremos uma ditadura de direita, um regime militar de direita, democrático, para restabelecer aqui a democracia, a ordem, os bons costumes,
Acabar com a pedofilia, acabar com o ensino sexual de crianças de 6 anos de idade, que é um estímulo à pedofilia, voltar a estabelecer a dignidade, a decência. Os juízes vão ficar com medo? Os juízes vão ficar com muito medo, não vão roubar tanto. Tem muito juiz aí ladrão, o senhor sabe disso, tem muito desembargador ladrão, tem muito. Os juízes vão ficar com medo, vão ser mais justos, vão trabalhar melhores, vão trabalhar mais rápido. Por isso que, quando ocorrer essa ditadura da direita e prender governadores, senadores, vários desses que são muito vagabundos, e entregar para a justiça vai ser correta, vai ser justa. E vamos recuperar esses bilhões e trilhões roubados. É isso aí, pessoal. Compartilhe, por favor. A ditadura é simplesmente um ato de libertação contra o comunismo instalado no Brasil. É só isso. Não tenho medo, não. Eu vivi nessa época. Eu tenho 71 anos. De 64 a 85 foi o melhor período da minha vida, com mais liberdade total que eu tinha. É a época que eu mais ganhei dinheiro. Fiz a Faculdade Federal de Medicina do Rio de Janeiro, que era a faculdade mais difícil de passar. E passei. E fui professor. Já naquela época, 1/3 dos professores das faculdades já eram comunistas. E principalmente no tempo do Geisel e de Figueiredo, que eles relaxaram. Os comunistas, mesmo durante o regime militar, continuavam agindo, nos diretórios acadêmicos, continuavam nos jornais, na mídia. Os militares não faziam censura da mídia, não. Mandavam tirar uma palavra. Agora existe a censura total, brutal. Agora sim existe a censura. Que as televisões não falam do comunismo, que o Bolsonaro precisa falar. Não falam do ato de terrorismo, que o Bolsonaro precisa falar. Precisa explicar para a população o que é ato de terrorismo. Ato de terrorismo é assim, meus amigos. O senhor está andando na rua, tem um carro lá, explode uma bomba e mata você. Isso os comunistas faziam aqui no Brasil. Você está no aeroporto, explode uma bomba. Aí você morre lá. Isso são o que os terroristas guerrilheiros brasileiros faziam. Eles eram treinados fora do Brasil e recebiam dinheiro de países comunistas da época, que hoje em dia são muito poucos. E no mundo, nós queremos comércio com todos os países do mundo. E no mundo internacionalizado, como é hoje, globalizado, o dinheiro não vê ideologia política, não vê nada. O dinheiro vê lucro. Então, os países comunistas vão continuar comprando. São pouquíssimos países comunistas, né? Vão continuar comprando os nossos minérios, as nossas riquezas, nossa carne, nosso frango, nossos commodities. E os países capitalistas vão ficar mais contentes, porque 95% das fábricas aqui no Brasil são de países capitalistas, são de multinacionais. O remédio que você toma é de multinacional, é fábricas estrangeiras, boa parte dos alimentos, a própria Friboi agora é internacional, veículos, telefone, liquidificadores, até o lápis Faber-Castell, estrangeira. Então, pessoal, os países capitalistas, livres do mundo democrata, vão ficar felizes quando existir uma ditadura militar aqui no Brasil de direita conservadora para restabelecer a democracia. Se você concorda, por favor, compartilhe. Vamos perder o medo. Não vamos entrar no jogo da Globo, não, que fala, não, porque é no tempo da ditadura, não, porque na época da ditadura... Na ditadura só morreram 200 e poucos comunistas, ainda assim porque estavam explodindo bombas dos militares, metralhando militares, sequestrando pessoas civis, sequestrando embaixadores para ganhar dinheiro em troca de presos políticos comunistas. Aí os militares tiveram que se defender, junto com as outras polícias brasileiras. Um abraço, pessoal. Por favor, compartilhe. Boa noite. Eu tenho muito orgulho em querer uma ditadura brasileira aqui de direita conservadora. Boa sorte e bons momentos. Militares, bons militares, reajam, hajam. Talvez o Bolsonaro esteja começando a fazer esse movimento agora, para daí ocorrer a intervenção, uma ditadura, né? Bolsonaro vai impor uma ditadura militar aqui. Talvez ele continue presidente, só que com poderes de ação e total dos nossas Forças Armadas.
para intervir e fecharem, se precisar, prenderem congressistas, deputados, ministros do Supremo, juízes, governadores, deputados estaduais, vereadores, essas coisas todas. Um abraço, pessoal. Por favor, compartilhe. Boa sorte, bom momento e muita paz. E vamos ser verdadeiros. A verdade não é feia, não. A verdade vos libertará. É isso aí. Um abraço, boa sorte e bons momentos. Compartilhe, por favor, sem medo. Sem medo de ser feliz. Vamos salvar o nosso Brasil, vamos salvar o nosso povo miserável, tadinho. E vamos salvar os empresários que estão quebrados e devendo, apesar de trabalharmos muito. Os empresários trabalham 15, 20 horas por dia. Um abraço, pessoal. Boa sorte e bons momentos.